TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegando a primavera, depois verão, isso é muito bom. Hoje eu vou dar continuidade à estrutura dos verbos. Vou falar sempre explicando bem devagar para que as pessoas consigam entender a questão da estrutura dos verbos, que eu não concluí na semana passada. Então, hoje, no programa de hoje, vamos fazer essa análise, tá bom? Mas antes, eu vou chamar os nossos avisos habituais, porque tem gente que ainda não sabe que a TV Correio da Manhã tem transmissão para Três Rios, Paraíba do Sul, Nova Friburgo, Teresópolis, além de Petrópolis. Então, você pode sintonizar na TV Correio da Manhã. Aí você vai falar, mas professora, eu não tenho a TV por assinatura. Sinto muito. Você pode acompanhar pelo Facebook. Nada de chororô. Facebook, Instagram e o YouTube. Mas não é só o meu programa. Você pode acompanhar toda a programação da TV Correio da Manhã. E, inclusive, na internet, você pode ler o jornal Correio Petropolitano, que é também impresso, você compra na banca de jornal ou você acompanha pela internet. E às sextas-feiras tem um artigo sobre literatura, sempre uma obra clássica, dos nossos clássicos universais, principalmente dos clássicos brasileiros, independente do autor, se é homem, se é mulher, tem sempre lá um artigo sobre literatura e você pode ver, ler pela internet também, ok? Então vamos lá, vamos ao assunto de hoje, que são as desinências verbais que formam a estrutura do verbo. Por que que isso é importante? Porque é questão de concurso, é questão de Enem, porque muita gente tem dificuldade em identificar radical, vogal temática, desinência modo temporal, que indica qual é o modo e qual é o tempo, desinência número pessoal, que vai mostrar se é singular, se é plural, se é o eu, se é o tu, se é o nós, se é o ele, se é o vós, qual é a pessoa do discurso, por isso que é número pessoal. Então vamos lá, começando pela revisão do último slide que eu falei no programa passado. A vogal temática, ela vai marcar a conjugação do verbo. Se o verbo tem como vogal temática o A, ele é de primeira conjugação. Se é o E, de segunda conjugação. Se é o I, é de terceira conjugação. E o O, como compor, pôr, depor, recompor, tudo termina em por, o, é segunda conjugação, porque vem do latim poer, compoer, supoer. E aí, por isso, quando você conjuga o verbo por, aparece esse E. A vogal temática dele é o E, não é o O. Por isso, é segunda conjugação, ok? Mas eu vou trazer para vocês a conjugação, o verbo por conjugado em todos os tempos e modos. Então, vamos lá. Vamos ver as desinências. Começando pela desinência de infinitivo. O R é sempre desinência de infinitivo. E aí, quando eu vou conjugar o verbo no futuro do subjuntivo, no futuro do pretérito, não, aparece, mas não é desinência de infinitivo, mas no futuro do subjuntivo, ou no infinitivo
pessoal, infinitivo pessoal, o R vai aparecer de novo. Mas a gente chega lá, uma coisa de cada vez. Aí está lá, indicando infinitivo. Cantar, está lá o R. Sorrir, vender, ok? O verbo não está flexionado, ele está no estado dele sem flexão, digamos assim. Na posição de descansar, se ele fosse um soldadinho. Desinência de modo temporal. O que vai acontecer? Vai indicar se é modo indicativo, se é modo subjuntivo, ou se é o modo imperativo, ou se está no infinitivo. Temporal vai dizer se é presente, se é pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do passado, presente do subjuntivo, imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. Então, é temporal porque indica o tempo. Eu montei um quadrinho com todas as desinências para vocês observarem. Calma, a gente chega lá. Vou mudar de câmera que eu prefiro essa aqui. Então, vamos lá. Desinência número pessoal. A desinência número pessoal, ela vai indicar se é primeira, segunda ou terceira do singular, eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira do singular. Ou se é do plural. Primeira, segunda ou terceira do plural. Nós, vós e eles. Então, essa desinência vai aparecer somente quando estiver indicando o número, se é singular ou plural, ou se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Tá? Então, vamos lá. Aí, vamos começar vendo a desinência modo temporal do modo indicativo. Vou começar pelo indicativo. Aí, eu tenho lá o urá. Está lá a desinência, que ocorre no pretérito perfeito, na terceira pessoa do plural. Esse irazinho só é desinência modo temporal quando está no pretérito perfeito, na terceira pessoa do plural. Ok? É modo temporal, não tem nada a ver com a pessoa, mas só vai aparecer na terceira pessoa. Aí está lá, leram, partiram, choraram. Aí eu tenho o vá ou vê. O vê é uma variação, tá? Que vai ocorrer na segunda pessoa do plural, geralmente. Quando o verbo é da primeira conjugação, então ele termina em ar, a letrinha A, no pretérito imperfeito da primeira conjugação. Cantava, cantavas. Aí tem lá, cantávamos e cantáveis, que é vós cantáveis. Ok? Aí eu tenho o ia e o ie. Esse com e é uma variação, porque a maioria das pessoas vai aparecer o ia. Quando eu tenho o pretérito imperfeito, agora da segunda e da terceira conjugação. Aí eu tenho verbo vender, verbo partir. Partir é com i, terceira. Vender com e, segunda. Então, tá lá. Eu corria, eu partia, eu comia, tu corrias, vós corrieis, não é tu, é corrieis. Então, eu tenho a segunda pessoa do plural, que aí vai aparecer essa variação, vós partíeis, com o ezinho, formando a desinência modo temporal. Urá e urê, no pretérito mais que perfeito, só que esse irá é átono, ou seja, não tem força na fala. A gente fala com som fraco, por isso átono, tá? Mais que perfeito. Eu andara de bicicleta. Vós vendereis a bicicleta. Olha que tem até a sílaba tônica, é o D. Está ali até acentuado. Eu cantara, ou ele cantara muito bem, agora não canta mais. Nós venderemos
venderemos, venderemos não, venderemos. Aqui era um A, entrou um E, porque a professora que digitou errou, sou eu mesma. Então, era venderemos, ok? Aí agora vamos ao... eu entendi o que eu fiz. Eu estou lendo o exemplo do futuro como se fosse do mais que perfeito, então está tudo certo, vamos lá. Dá com acento agudo, porque é uma sílaba tônica, e ure, no futuro do presente. Ele cantará, nós venderemos, por isso que está aí esse ire no nós. Agora que eu entendi o que eu fiz na minha tabelinha, no exemplo. Desculpem a confusão da professora. Iria, no futuro do pretérito. Nós cantaríamos, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, e o vender, que a partir é a mesma coisa. Vós venderíeis, cantaríeis, e aí está lá a vogalzinha E no lugar do A, quando chega na segunda pessoa do plural. Tem essa variação, ok? Aí vamos continuar. Agora, nós vamos ver a desinência temporal do subjuntivo, que é aquele modo no qual nós levantamos hipóteses, expressamos desejos, fazemos um convite até. Então, vamos lá. O E, na primeira pessoa, é uma desinência de subjuntivo. Por que eu botei o quê? Porque toda vez que eu flexiono um verbo no presente do subjuntivo, geralmente vem acompanhado da conjunção que. Aqui esse que é conjunção, não é pronome relativo, tá? Aí está lá, no presente da primeira conjugação. Então, são verbos terminados em ar. Está lá. Que eu cante, que tu cantes, com Szinho, que ele cante. Que nós cantemos, que vós canteis. Aqui não teve variação, que eles cantem. Esse izinho tinha que estar minúsculo, mas a professora não enxergou que ele ficou grande, era só para o E. Está maiúsculo, ok? Aí o A. Aí aqui inverte. O verbo vender e o verbo partir, no subjuntivo, terão como desinência o A. No verbo cantar, primeira conjugação, ou dançar, ou falar, ou criar, eu tenho o E como desinência no subjuntivo. Os verbos de segunda e terceira conjugação, eu terei o A. Então, vamos lá. Continua com o que como conjugação? Presente do subjuntivo, segunda e terceira conjugações. Então, vamos lá. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendem. Vendam, né? Aí aqui... Tá, já usei o vende. A mesma coisa será com o verbo partir. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Você vê que o Azinho vai fazer parte da desinência nesse tempo. Agora, eu botei aqui SSE. Alguns gramáticos dizem que a desinência do imperfeito do subjuntivo é só o SE, e que o outro S é uma consoante de ligação, para ligar o radical à desinência. Aí, eu botei os dois S's para facilitar a compreensão e a memorização de quem está estudando para concurso, para o Enem, para alguma outra prova, que fica mais fácil de você memorizar, tá? Aí, o SSE, ele vai aparecer nas três conjugações, na primeira, na segunda e na terceira. E o C
entre parênteses aí, é a conjunção condicional que eu vou usar para flexionar o verbo no imperfeito do subjuntivo. Lembra? Se eu fosse você, ó, esse fosse é com 2 S's. Se eu fosse você, o ser é a conjunção condicional, tá? No imperfeito do subjuntivo. Então, se nós cantássemos, se vós vendesseis, então tá lá os 2 S's e o Czinho em todos, se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse. Se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem, também com 2 S. É tudo com 2 S. O R vai aparecer no futuro do subjuntivo, porque o futuro do subjuntivo eu construo com o verbo no infinitivo, tá? Então, aparece o R. A conjunção é quando, porque eu não tenho certeza se isso acontecerá no futuro. Eu estou falando do futuro de um modo hipotético. Então, porque o subjuntivo, ele levanta uma hipótese. Aí eu vou usar a conjunção quando. Mas muita gente usa o se. O se é para o imperfeito do subjuntivo. O quando é para o futuro. Não fica errado na fala coloquial, informal, você batendo papo. Ah, se eu encontrar o fulano, eu darei o recado. Tá, não está errado, é uma condição, não deixa de ser uma condicional. Mas o correto seria, quando eu encontrar o fulano, darei o recado. Tá? Então, futuro do subjuntivo de qualquer uma das 3 conjugações, qualquer uma. Aí tem lá, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender. Você vê que em todos aparece o R. Aí, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes. O partir é o verbo, vem inteirinho, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Aí, agora, nós vamos falar da desinência modo temporal de 3 tempos que não são classificados como o indicativo, nem como o subjuntivo. A gente chama que são... Como é que eu vou dizer para vocês de uma forma mais simples? Eles expressam ou ação feita no passado, ou uma ação que está ocorrendo no momento, ou ainda eu estou falando do infinitivo. O verbo está no infinitivo, está na posição de descansar. Então, vamos lá. Começando com gerúndio, que é a ação que... acontecendo no momento. Eu estou falando. Então, a minha ação ainda não terminou. Ela já começou, está transcorrendo no meu presente e não terminou. E a desinência de gerúndio é o NDO. Cantando, vendendo, partindo. Ok? Aí agora vamos ao particípio passado. O regular, porque tem o abundante ou irregular. Tem os 2 nomes, ele tem 2 nomes. Na primeira conjugação, vai ser finalado, né? Tem gente que fala soldou, gramático que marca soldou, e aí serve para as 3 conjugações. Mas por que eu boto ado? Para facilitar o seu entendimento, para facilitar a sua compreensão, para ajudar na sua memorização, tá? Então, cantado, falado, dançado. Aí agora na segunda e terceira conjugação, particípio passado, vendido, partido, sorrido, dividido, comido, então tá lá. Agora, vamos ao to. O to é muito usado
para o abundante. O que é abundante? Tem verbos que eles têm o particípio regular. Vou dar um exemplo aqui do verbo eleger. Você tem elegido os políticos que você gosta. Ponto. Aí vamos dizer que um político que você elegeu, em quem você votou, foi eleito. Esse eleito é particípio passado e é a forma irregular do particípio. Só que tem um detalhe. O verbo que tem essa segunda forma de particípio, eu só posso usá-la, na maioria dos casos, porque tem caso que não, quando eu venho acompanhado do verbo ser e estar. Foi eleito, está eleito. Se eu vou acompanhar com o verbo ter ou haver, eu tinha elegido. Eu havia elegido. Então, tem essa diferença, tá? E aí eu trouxe como exemplo eleito, o visto só existe a forma abundante, o coberto só existe a forma abundante, não existe o cobrido, tá? É só coberto, e alguns verbos só existem na forma abundante, irregular, não tem a forma regular. Então, isso é fácil, você joga lá no Google e pega verbos com particípio passado abundante, particípio passado só irregular. Quais são os verbos? São pouquinhos mesmo, tá? O R para indicar o infinitivo, que eu já falei que o R é sempre desinência de infinitivo. Cantar, vender, partir. Aí agora vamos ver as desinências número pessoal. Primeira pessoa, no presente, aí aqui eu botei o tempo, o vai ser sempre no presente do indicativo. Eu canto, terminou com o, não é vogal temática, porque a vogal temática do verbo cantar é o a. Você já aprendeu isso. Então, eu canto indica que é a primeira pessoa do singular. Nessa primeira tabela, eu só coloquei o singular. Eu vendo, eu parto. Todas as três conjugações, primeira pessoa do singular, com o ozinho no presente do indicativo, indicando a pessoa. Aí eu tenho o pretérito imperfeito. A primeira pessoa, o pretérito perfeito, vai ser sempre o i. Eu cantei, eu vendi, eu parti, eu dancei, eu comi. Tá? O i também serve para o futuro do presente. Eu cantarei, eu venderei, é o futuro do pretérito, não, do presente. Eu cantarei, eu venderei, eu partirei, eu sorrirei, eu beijarei. Termina sempre com i na primeira pessoa do singular. Vamos à segunda pessoa. Eu vou ter, na maioria dos tempos, que eu devia ter colocado depois, eu tenho o S. Toda vez que está na segunda pessoa, eu tenho o S. Então, tu cantas, tu vendes, ele vende, quero que tu partas o bolo, tá? Aí, quando eu vou ter o STE na segunda pessoa? Somente no pretérito perfeito do indicativo. Cantaste, vendeste, sorriste, partiste, somente na segunda pessoa. E ainda tem outra. Tá. Na terceira pessoa, no pretérito perfeito, é que vai aparecer uma desinência número pessoal, que é o ele cantou, ele vendeu, ele partiu, ele desceu, ele subiu, sempre com o, terceira pessoa do singular. Se você presta atenção aos detalhes,
na prova você nunca vai errar, porque eles já botam mesmo para confundir, misturam tudo, é só você prestar bastante atenção aos detalhes. Por isso é importante, que isso é matéria de prova, que a maioria erra, tá? E vai selecionando os candidatos. O objetivo de uma prova é selecionar candidato. Aí vamos ao plural. Primeira pessoa do plural. Todos os verbos, acho que em todos os tempos e modos, vai terminar com mos. Cantamos, partimos, vendemos, sorrimos, inclusive em qualquer tempo e modo. A segunda pessoa, quando é pretérito perfeito do indicativo, o vós vai ser cantastes, STS, vendestes, e não saiu em vermelhinho, partistes, que computador a gente faz uma coisa, ele vai lá e acha que tem que corrigir o que a gente fez, né? Então, me desculpe. O des, em alguns tempos, no futuro do subjuntivo, no infinitivo pessoal e no presente do indicativo de alguns verbos irregulares. Que aí na próxima aula, não hoje, eu vou falar dos verbos irregulares, tá? Aí tem lá, para vós, presente subjuntivo, que vós cantardes, venderdes, não, esse aqui é infinitivo, é futuro do subjuntivo, quando vós cantardes, quando vós venderdes. Aí eu tenho lá infinitivo pessoal, para vós partirdes, infinitivo pessoal para vós cantardes, venderdes, partisdes. E aqui alguns verbos pondes, verdes e vindes. Então, pondes é do verbo pôr, verdes do verbo ver, eu vou conjugar aqui depois para vocês verem, quando eu for falar do verbo irregular. E vocês vão ver toda a conjugação desses verbos. E vindes, do verbo vir. Temos o is, que também mostra que é sempre segunda pessoa do plural, vós. E aí nos demais tempos, demais modos e tempos. Então, eu já falei do STES no pretérito perfeito do indicativo, já falei do des no futuro do subjuntivo, no infinitivo pessoal e no presente de alguns verbos, no presente do indicativo de verbos irregulares. Aí, no restante dos verbos, eu tenho o is para indicar o vós. Então, rogais, cantais, tem lá o is, vendeis, vereis, partireis, partis, a gente põe tônico, porque tem um i e um s ali junto. Tá bom? Aí, o ão. O ão só aparece na terceira pessoa do plural quando o verbo está no futuro do presente. Por que que é ão? Porque é a sílaba tônica. Então, eu tenho que botar o a, o, tio, tá? Então, cantarão, venderão, partirão. Futuro do presente do indicativo. O M vai aparecer em vários tempos e modos, nos demais tempos e modos, em qualquer conjugação. Eles cantam, eles venderam, eles partiram, eles sorririam, saberiam. É sempre com AM, porque a sílaba tônica não está nesse ão. Só quando está no futuro do presente do indicativo que a sílaba tônica está no ão. Ok? E aí, na semana que vem, eu vou trazer verbos irregulares conjugados, com a tabela de conjugação, para vocês observarem tudo isso. Combinado? E até semana que vem.
TVC, a TV do Correio da Manhã.